coisas que vão acontecendo na jornada da vida da gente. Na verdade, eu sou médico, por isso que eu estou aqui na Faculdade de Medicina. Esse assunto que eu vou mostrar para vocês é um assunto relativamente recente. Eu juntei a coisa epigenética e neuroplasticidade. Vou puxar mais a parte da neuroplasticidade, falando algumas coisas relacionadas com o que é epigenética, mas eu coloquei mais, porque a minha área de neuro e neuroplasticidade é o melhor exemplo que a gente vê hoje em dia do que é o processo de epigenética. A epigenética é uma ciência que surgiu, e a neuroplasticidade também, depois dos anos 90. Até os anos 90, vocês devem ter ouvido falar disso dentro da universidade, se achava que o sistema nervoso não tinha como regenerar e se achava que o DNA era imutável. Era um dogma da medicina que hoje se sabe que era tudo uma balela, né? O DNA, se sabe hoje, é uma coisa altamente dinâmica, é uma molécula que muda, ela é travada, destravada o tempo todo, através de trechos que são genes, né? Os trechos são travados, destravados através de acetilações, metilações provocadas por umas proteínas denominadas estonas que tem nos cromossomos. E com isso, o DNA consegue expressar no código genético aquilo que você está vivenciando. O fenótipo, vamos dizer assim, e suas relações com o ambiente entram no teu organismo e alteram a conformação do DNA. Então, a gente está voltando àquilo que vocês aprenderam no vestibular, na faculdade, do darwinismo e depois do neodarwinismo, do DNA imutável. É uma balela isso. Nós estamos voltando ao Lamarck, que falava que era possível a transmissão dos caracteres adquiridos, né? Houve até um experimento epigenético agora recente que demonstrou isso de uma forma até dramática, que foi feito em Israel. Os pesquisadores resolveram analisar o DNA de alguns sobreviventes do Holocausto. São umas pessoas que tinham pessoas que estavam lá em Auschwitz e que, quando os americanos chegaram lá no final da guerra, estavam praticamente mortos, mas que conseguiram sobreviver. São os judeus que moram hoje lá em Israel. E eles foram analisar o DNA dessa gente e descobriram que o DNA deles tem algumas dessas alterações provocadas por essas metilações, essas acetilações na molécula, que travam ou destravam determinadas partes do código genético e que eram responsáveis por algumas manifestações clínicas que essas pessoas tinham, geralmente relacionadas com doenças mentais, com doenças psiquiátricas, com depressões, com problemas psicossomáticos, distúrbios psiconeuroimunológicos. O que seria de se esperar, né, por uma pessoa que passou 2 anos sofrendo dentro de um campo de concentração? Pois bem, eles foram analisar, então, os filhos desses homens. E muitos deles faziam terapias psicológicas, ou eram pacientes psiquiátricos, ou neurológicos. E descobriram que essas mesmas alterações do DNA do pai existiam no DNA dos filhos, que apresentavam algumas doenças relacionadas com alterações psíquicas. E mais ainda, quando foram analisar o DNA dos netos, no DNA dos netos havia as mesmas alterações. Então, gente, aquilo que você passa na tua vida, aquilo que te afeta durante a sua vida,
muda o teu DNA. E isso é transmitido para a tua prole. É completamente diferente daquilo que ensinaram nas faculdades até os anos 90. Eu sou da época, formei em 73, sou da época que achava que DNA era imutável, sistema nervoso não regenerava. Eu vou mostrar para vocês aqui os processos em detalhes moleculares de neuroplasticidade, de como a vivência nossa do dia a dia, como isso, por exemplo, que vocês estão vivenciando aqui agora, vai afetar o teu cérebro, vai ser codificado no seu hipocampo. Vou mostrar direitinho aqui, para quem não é da área, inclusive mostrar uma imagem dos hipocampos. E isso vai afetar o seu sistema emocional todo, o seu sistema límbico, hipocampo, hipotálamo, hipófise, que faz parte do final do ciclo do circuito de papéis, que a gente chama, né? Tiro símbolo, tudo isso gera um transtorno emocional, se você estiver vivenciando uma situação qualquer, que vai ser transduzido, como a gente fala em biofísica, né? Transformar um tipo de informação em outra, é transduzir informação. E vai ocorrer que no sistema límbico, a informação emocional que está nesses circuitos límbicos vai ser transduzida através da hipófise, aquela maestra de todas as glândulas que tem na base do cérebro conectada ao hipotálamo, vai se transformar em moléculas, levar essa mensagem emocional, que são os hormônios, proteínas hormonais, vão levar essas mensagens a todas as células do corpo. Vocês vão ver. Mas antes de chegar exatamente nisso, eu gosto de passar, sempre antes das minhas palestras, um pequeno filmezinho de 2 minutos. É um filme que, de uma forma assim, uma sincronicidade junguiana, eu a vida inteira quis fazer um filme desse tipo, que mostrasse toda a evolução do universo, desde o Big Bang até chegar em mim. E sempre tentei fazer, mas nunca tinha tempo. E eu tenho um filho que trabalha até na Rede Globo, no Fantástico, na área de computação gráfica, que poderia fazer isso para mim, mas eu nunca encontrava com ele para fazer. Há uns anos atrás, uns 2 ou 3 anos, recebi do New York Times um vídeo que é uma entrevista daquele astrofísico que aparece muito no History Channel, o Neil deGrasse, que está refazendo aquela série Cosmos que o Carl Sagan fez nos anos 80. E eles pegaram essa entrevista, em vez de ficarem filmando o cara, eles botaram só a fala dele e fizeram um vídeo descrevendo tudo que ele fala. É um vídeo maravilhoso, eu sempre me emociono quando vejo esse vídeo, porque mostra quem somos, de onde nós viemos, como é que nós somos feitos nesse universo. Em seguida, vou mostrar uns 3 ou 4 slides para vocês, mostrando essa sequência toda da cosmogênese, vamos dizer assim, como é que ela passa por umas fases que são codificações, são gerações de códigos informacionais cada vez mais complexos que vão surgindo na história cósmica, até a gente chegar na consciência, no cérebro, e aí eu entro na neuroplasticidade. É uma coisa rápida. É para ir? Passa aí para mim, passa. Volta. É um filme agora. What is the most astounding fact you can share with us about the universe? The most astounding fact. The most astounding fact is the knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cooked light
elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high-mass ones among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. São as Made supernovas. of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients become part of gas clouds that condense, collapse, form the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. There's a level of connectivity. That's really what you want in life. You want to feel connected. You want to feel relevant. You want to feel like you're a participant in the goings-on of activities and events around you. That's precisely what we are, just by being alive. Isso é um filme feito pela nave Cassini, que ficou 10 anos em volta de Júpiter e de Saturno, que agora mergulhou no planeta. Está filmando um satélite chamado Encelados. Isso é na estação espacial, lá na Terra. São galáxias, parecem redes neurais, né? Você sabe que as galáxias têm filamentos que conectam todas elas num universo imenso. Vocês estão vendo um universo aí que tem quase 14 bilhões de anos-luz de tamanho. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Você imagina o que ela percorre em quase 14 bilhões de anos. É o tamanho desse universo. Como vocês viram, nós somos frutos desse universo, somos poeira de estrelas. Os mesmos átomos que foram forjados em temperaturas de milhões de graus, pressões extremas dentro dessas estrelas que atingiram a velhice, né? Depois de uns 10 bilhões de anos de evolução cósmica, essas estrelas implodem, porque o hidrogênio que elas fazem a fusão para gerar a energia que elas irradiam, que se esgota. Aí ocorre um colapso gravitacional, elas implodem e explodem. Só que geram uma quantidade de elementos sob pressões extremas e temperaturas de milhões de graus que vão além do hidrogênio, que é o principal elemento do universo, né, que surge no Big Bang. Então começa a surgir os elementos seguintes da tabela periódica, né? Lítio, berílio, carbono, hidrogênio, oxigênio, base de todas as formas de vida que nós conhecemos. Né? Vocês lembram quando vocês estudaram química orgânica, que o esqueleto de todas as moléculas orgânicas formado de carbono, aqueles átomos de carbono tudo juntinho? Então nós somos seres, unidades de carbono, que foram forjadas nessas fornalhas termonucleares, nesses reatores termonucleares que existem no universo, que são as estrelas. Próximo. Bom, isso aí quando a gente acompanha
acompanha essa evolução cosmológica toda que chegou até a gente, nós sabemos, vocês têm que começar a ler de baixo para cima. Devia ter aqui uma curva exponencial que desapareceu. Então, essa cosmosfera que surge a partir do Big Bang, depois de uns 10 bilhões de anos de evolução do universo, vai gerar um código mais complexo, que é um código baseado nas leis físicas, aqui é um código baseado nas leis moleculares da vida, que é a biosfera, que vai evoluir, então, a vida até atingir a formação do mundo das ideias, vamos dizer assim, da mente, que esse nome noosfera foi um nome que foi dado nos anos 30, 40 pelo Teilhard de Chardin, não sei se vocês ouviram falar. Teilhard de Chardin foi um padre, teólogo, filósofo e antropólogo que mostrava que a evolução do universo deveria dirigir o homem para um lado espiritual que ele chamava ponto ômega, e que passaria por essa noosfera, o mundo das ideias, vamos dizer assim. Na verdade, esse mundo das ideias, ele existe à parte da gente. Né? Você poderia dizer que as músicas do Beethoven, a Quinta Sinfonia, ou as obras do Shakespeare, ou as músicas do Tom Jobim, elas existem agora, depois que foram criadas, num mundo independente de nós, que é o mundo das ideias. É um mundo de uma cultura que existe, que está codificada em sistemas artificiais e que nós estamos agora justamente passando por uma fase em que nós estamos criando esses sistemas inteligentes artificiais que vocês vão ver. Mas a coisa não termina no mundo da mente, ela chega no mundo da consciência, que vocês vão ver, que tem um código específico dela. Então, essa cosmosfera, o código é o código atômico nuclear, né? Que auto-organiza a matéria e a energia com a informação armazenada nas estruturas atômicas, é o nível físico da realidade. Nós conhecemos isso hoje muito bem, apesar de que nos anos 40, no final da Segunda Guerra, quando nós aprendemos a conhecer isso, a primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Soltar 2 bombas atômicas na cabeça dos japoneses. Vocês veem como a evolução ético-moral da humanidade não acompanha a evolução tecnológica científica. As nossas decisões ético-morais no mundo, hoje a gente está vendo isso, principalmente com esse choque de civilizações que está havendo entre o mundo cristão e o mundo islâmico, né? O segundo nível é quando há uma complexificação atômico-molecular. Isso surge, então, um código, que é o código genético, que vocês aprenderam bem, que auto-organiza a vida, e a informação está na molécula de DNA, que nós já vamos mostrar já como. Corresponde ao nível biológico da existência e biosocial. E é o responsável, essa moléculazinha em espiral, né, dupla, que a gente chama, ela tem um código baseado em 4 letrinhas que existem aqui nesses degraus, que é adenina, timina, guanina e citosina, que são responsáveis pela geração de todas as proteínas que constituem os seres vivos. Vamos ver como já. O conjunto dos subcódigos, subsistemas que mantêm o cérebro funcionando e gera a tua mente. Isso auto-organiza o sistema nervoso com a informação nas redes neurais, aquelas redes neurais clássicas que vocês estudaram na faculdade, que a gente vem estudando desde que o Sir Charles Sherrington começou a neurofisiologia, e corresponde ao nível neuropsicológico e sociocultural. Nós estamos agora passando por uma fase, uma subdivisão da noosfera, vamos dizer assim, que a gente chama de tecnosfera, em que nós estamos
colocando informação em hardware, em software e na internet, auto-organizando uma tecnosociedade com códigos de inteligência artificial. E isso aí está evoluindo muito rapidamente. Em poucos anos que começou essa revolução tecnológica da inteligência artificial, que agora está com um boom mesmo, está se dizendo, né, em lugares como o Vale do Silício, na Califórnia, né, onde estão as grandes empresas de tecnologia de informação, que o que está sendo feito, que vai sair, vai ser comercializado nos próximos 5, 6 anos, vai gerar uma revolução tecnológica no planeta maior do que a dos últimos 50 anos. Vai ser um negócio muito mais acelerado e muito mais diferente do que a internet, que mudou tudo dos anos 90 para cá. Aqui vocês todos devem ser da era da internet, né? Alguém aqui estudou e trabalhou antes da internet? Alguns. Eu sou da era pré-internet, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha tese de pós-graduação em neurocirurgia, era um assunto chamado hidrocefalia de pessoa normal, que tinha sido descrito nos anos 60, na Colômbia. Depois o cara foi para os Estados Unidos e lá em Harvard desenvolveu a ideia junto com o neurologista de lá. Para mim fazer isso, eu passei os 4 anos da minha residência, da minha 2 de pós-graduação, consultando bibliografias e lendo trabalhos que me eram arranjados por uma bibliotecária da Academia Nacional de Medicina, que telefonava para as bibliotecas do Brasil inteiro para descobrir as revistas que eu queria. Quando não tinha, ela ligava para fora, eu desembolsava dinheiro para ir pagando isso, pagando correio, xerox. Quando eu falo isso para as pessoas de hoje, ninguém acredita. Porque hoje eu boto o título disso no Google, clico, e aparecem centenas de sites com todas as informações em 2, 3 segundos. Então, vivemos uma época maravilhosa. Então, esse nível aí, como ele está evoluindo rapidamente, ele está gerando situações sérias, morais, éticas e culturais, tecnológicas também, né? E está gerando uma infosfera, uma esfera de informação, vamos dizer assim, que a evolução da biotecnologia, que está sendo exponencial, notadamente da genética molecular, né? Células-troncos, por exemplo, terapia genética, já está se fazendo hoje, terapia de células-troncos, já está se fazendo hoje, nanorobótica, tudo isso se integrando com a inteligência artificial, com a nossa consciência, com a nossa mente. Não sei se vocês sabem que na Coreia do Sul e na China já existem clínicas fazendo terapias de células-tronco, terapias genéticas. E tem muitos ocidentais que podem pagar 60, 80, 100 mil dólares por um tratamento, estão indo para lá, para tratar Parkinson, para tratar Alzheimer, para tratar doenças neurodegenerativas, e parece que com sucesso. Nós aqui no Ocidente, de certa maneira, nós atrasamos um pouco, porque houve uns preconceitos, principalmente na época dos Estados Unidos, na época do Bush. O protestantismo deles proibia de fazer experiências com células-tronco, porque naquela época se fazia com células tiradas do cordão umbilical, achavam que ia ter comércio de fetos, mas hoje já se faz na China e na Índia a partir de células tiradas da pele. Você transforma as células da pele em células pluripotenciais, células-tronco, e a partir disso você gera as células que você deseja, né? Então nós vamos estamos entrando numa era, né, em que provavelmente a gente vai se transformar progressivamente em ciborgue. Cyborgs, né? Por quê? Porque essa fase agora, o que está previsto pelos algoritmos matemáticos que descrevem a evolução da tecnologia de informação, é que daqui a, no máximo, 25, 30 anos,
nós vamos atingir o nível, com esses sistemas artificiais, que eles vão estar iguais ao nosso sistema nervoso. Eles processam muito mais rápido que a gente, mas ainda não conseguem processar a quantidade de conexões que nós processamos. Apesar que os chineses agora estão com um computador, um supercomputador, que faz 1 quatrilhão de cálculos por segundo. Inacreditável isso, né? Imaginar que nesse segundo o computador fez 1 quatrilhão de cálculos. Mas, então a tendência é que esses sistemas vão se igualar a nós. Então vocês imaginem, nós somos frutos de uma evolução cosmológica de quase 14 bilhões de anos, evolução de milhões de anos da vida aqui no planeta Terra, chegamos à autoconsciência, né? Nós somos uma espécie biológica, desenvolvemos uma inteligência fantástica, que fomos capazes de criar sistemas de inteligência artificial, e agora esses nossos filhos vão se igualar a gente. Então, o que se vê nos estudos que estão feitos no mundo hoje, as preocupações são de 2 cenários. Um cenário seria um cenário, vamos assim, bom, em que nós iríamos devagarzinho nos misturando, nós iríamos nos misturar devagarzinho a essas máquinas. Então, e de certa maneira, se a gente for pensar de uma forma mais primitiva, a gente está fazendo isso já há algum tempo, né? Porque a gente coloca prótese coclear, estamos colocando uns chipzinhos para tratar tremor parkinsoniano no cérebro, colocando prótese de joelho, prótese de quadril. Então, de certa maneira, a gente está começando a fazer isso já há algum tempo. Mas com a evolução da tecnologia de interface, de inteligência artificial com neurônios, que já está bem adiantada, a gente vai poder ter chips no cérebro que vão permitir a gente acelerar, melhorar nossos sentidos, melhorar nossa memória, acelerar o raciocínio, uma memória igual memória de internet, que você clicou, aparece tudo, entendeu? Agora, se a gente acompanhar isso, aí é que vem essa previsão. Nós vamos, então, daqui a uns, provavelmente, sei lá, 50, 100 anos, nós vamos ser uma espécie misturada. Vamos ser ciborgues, organismos cibernéticos. Até se prevê que, se ainda existirem zonas, áreas no mundo muito pobres, como aquelas zonas que existem hoje com AIDS disseminada na África, né, muita pobreza, e essas evoluções não atingirem essas populações, isso vai gerar um problema sério, porque vai ser difícil até para a gente se comunicar com essas pessoas, que vão estar com a inteligência ainda a nível humano comum, biológico. Vamos ver, a gente não sabe como é que vai ser, né? Isso seria uma evolução mais ou menos boa, que a gente não acha tão boa, pensar que a gente pode virar ciborgue, né? A outra seria um cenário péssimo, que seria o cenário do tipo que a gente vê nesses filmes, do tipo Exterminador do Futuro. As máquinas vão tomar conta de tudo, através da internet, eles vão estar conscientes de tudo que nós estamos fazendo de errado, vão saber que nós estamos destruindo o planeta e que se a gente acabar com o planeta, não vão acabar com a vida e vão acabar com eles também, provavelmente. Então, provavelmente, eles vão tomar uma decisão lógica, porque eles são sistemas diferentes da gente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que os sistemas artificiais, de inteligência artificial, eles são lógico-matemáticos, têm um raciocínio lógico, tomam decisões lógicas, eles não têm decisões emocionais, como nós temos. Então, uma decisão lógica seria, bom, vamos terminar com eles, antes que eles acabem com a gente também. Isso seria uma péssima evolução, imaginar que bilhões de anos de evolução do universo, que atingiu esse nível de complexificação biológica que permitiu a autoconsciência na gente, tivesse que desaparecer para surgir uma evolução da gente, que seria uma inteligência artificial lógico-matemática. Isso pode, se for do lado bom, pode gerar uma era de desenvolvimento
exponencial da consciência, em que os processos de conhecimento e inteligência vão ser integrados aos padrões de matéria, energia e informação do universo. Até botei ali embaixo, lembrei na hora, isso já está acontecendo, né? Os computadores quânticos que estão sendo prototipados agora na IBM, na Microsoft, eles estão começando a divulgar, são computadores que usam a própria estrutura atômica, quântica, partículas subatômicas, né, do universo para utilizar isso para gerar informação. Né? Da maneira que no computador digital você usa circuitos eletromagnéticos, on-off, sim, não. Né? A coisa não para nessa evolução tecnológica. Hoje nós sabemos que existe uma conscienciosfera, uma esfera da consciência que é diferente da mente. Mas consciência não é mente? Parecia que era. Mas hoje existem milhares de experimentos clínicos feitos principalmente dentro de unidades de tratamento intensivo, em que as pessoas sofrem morte clínica, às vezes durante 10, 15, às vezes 20 minutos, e naqueles processos de reanimação, ressuscitação que hoje nós temos, você consegue trazer a pessoa de volta e essas pessoas relatam experiências fantásticas, experiências de saída do corpo, experiências que flutuam por dentro do CTI, experiências tipo no andar seguinte, saber o que tinha lá e depois a enfermeira vai lá e confirma que vá na janela do terceiro andar tinha um par de botina marrom, a enfermeira vai lá e descobre que tem. O crachá do médico era amarelo, a senhora chama fulana de tal que estava no seu crachá. Tem um caso do Dr. Raimundo Mude Júnior, um americano que estuda muito isso, que o cara saiu do CTI, flutuando pelo hospital, e foi parar na emergência do hospital. E, por coincidência, ele viu, dando entrada na emergência do hospital, uma tia dele, com um quadro de provável infarto agudo do miocárdio, um ataque cardíaco. Então, quando ele voltou assim, a primeira preocupação dele era saber se a tia dele tinha sobrevivido. E começou a falar, né, com o pessoal. A minha tia está lá na emergência, será que poderia ver para mim se ela está bem? Então, tinha um médico do lado, uma enfermeira, um médico. A maior parte dos médicos são treinados, como vocês sabem, né, dentro das faculdades, dentro do paradigma cartesiano, newtoniano, clássico, que se baseia na física, no conhecimento do século XIX, né? O conhecimento da física quântica do século XX, XXI, não foi introduzido ainda dentro das faculdades de medicina para explicar o funcionamento biológico, neurológico do organismo. Isso é um grande trabalho da minha vida, 30 anos que eu escrevo sobre isso. Por isso que eu ganhei esses prêmios aí. Mas, esse cara, então, relatou para o médico, para a enfermeira, o médico, na mesma hora, virou para ele e falou, cara, você me desculpa, isso aí é alucinação. Você teve umas alucinações quando você estava em estado de coma, porque ninguém em estado de coma pode saber o que está acontecendo lá na emergência. Tá, o cara fica quieto, né? Há um caso, até um livro até famoso, de um sujeito que não acreditava, chefe de UTI, que um dia a chefe das enfermeiras, que estava estudando esse assunto, chegou para ele e falou do assunto, mostrou comprovações, e o cara virou para ela e falou assim, você acredita nisso? Eu estou aqui há 20 anos nesse CTI, nunca vi acontecer isso. Aí ela virou para ele e falou assim, você já perguntou a ele? Porque a pessoa não fala. A maior parte das pessoas que passam por essas experiências de saída do corpo, experiências próximas da morte, elas não fazem, têm medo de passar por malucas. E aí ficam quietos. Agora, se você vai lá, senta, conversa, fica amigo deles, eles relatam tudo isso. Cerca de 20% a 30% das pessoas que passam por experiências de morte clínica. Então, isso aí mostra o quê? Mostra que existe alguma coisa que vocês podem chamar de consciência, pode chamar de alma, pode chamar de espírito, que sai do teu corpo, mesmo
quando o teu corpo está parado e o teu cérebro parado. Há experimentos hoje em que esses registros são feitos com eletroencefalogramas que são colocados no paciente ali. Você coloca aquela touca que dá para colocar rápido e fica registrando. E você não vê a atividade realmente cerebral capaz de explicar alucinações. E se o cérebro não está em condições de estar alucinando, então realmente isso que está acontecendo é outra coisa, né? Então nós estamos entrando numa era da medicina em que nós vamos passar provavelmente daqui a uns anos, a lidar com isso, com a possibilidade de existência de uma consciência fora do corpo, mesmo com o cérebro parado, e que as explicações para o funcionamento do nosso corpo, dessas estruturas extracorporais e da própria biologia, será baseada na física quântica e holográfica. Mas isso é outro papo, vamos entrar aqui agora. Isso é baseado num código que é quântico e holográfico. A gente sabe hoje, eu mesmo sou uma pessoa que faz pesquisa nessa área, já publiquei alguns livros nos Estados Unidos com o Dr. Carl Pribban sobre teoria quântico-holográfica do cérebro, redes neurais quântico-holográficas, e sabemos que o universo tem uma estrutura que é quântico-holográfica. A física quântica do universo é quântico-holográfica. Isso hoje está sendo confirmado através desses telescópios que estão em volta do planeta, Kepler, Hubble, que estão demonstrando para os astrofísicos que o nosso universo é holográfico. Quer dizer, holográfico em que sentido? No sentido de que são sistemas em que cada parte do sistema contém a informação do todo. Os sistemas holográficos são esses hologramas que vocês veem. Hoje, o holograma já virou uma tecnologia utilizável. Quem tem grana está conseguindo dar palestra em vários lugares ao mesmo tempo assim. Eu poderia estar dando a palestra aqui e aparecendo a minha imagem holográfica lá no Rio de Janeiro, uma outra plateia, entendeu? Mas esse sistema que faz isso é um sistema em que cada parte dele contém a informação do sistema inteiro. Se o universo é assim também, quântico-holográfico, então nós, como partes desse universo, temos em nós o universo inteiro, como foi falado no vídeo. O universo tem nós. Interessantemente, todas as grandes tradições filosóficas espirituais da humanidade falam isso. Por exemplo, no hinduísmo, existe um conceito que eles chamam de Samhita. Samhita com H, não é com R, não. Samhita. Que é justamente isso, essa nossa interação, essa nossa indivisibilidade com o universo. E isso é uma das bases fundamentais da física quântica. A física quântica, o observador, o processo de observação e observado, forma uma unidade indivisível. Não existe mais aquela coisa clássica que vocês estudaram no vestibular, de que você pode ser neutro em relação a um experimento físico. Há sempre uma participação da tua mente, da tua consciência no processo. Um nível que seria o nível espiritual da realidade, entendido cientificamente. Por quê? Porque a gente define espiritualidade como aquilo que nos reconecta, que nos religa com a nossa fonte. E a nossa fonte é esse universo. Se esse universo funciona como uma mente quântico-holográfica, e nós somos parte dessa mente, através de informação quântica, chamada informação não local, que é uma informação instantânea, que hoje é comprovada, que está sendo usada nos computadores quânticos. Então, nós estamos comprovando cientificamente a existência de uma religação. Vejam que a palavra religião vem de religare, do latim. Então, nós estamos fazendo uma religação por informação quântica e holográfica nossa com esse universo. Então, quando numa tradição espiritual como a nossa, judaico-cristã, se fala o Pai está dentro de nós, ou quando a gente reza o Pai Nosso e fala assim na terra como no céu, nós estamos falando isso. Aqui foi falado de uma forma simbólica, metafórica, numa era pré-científica. Não tinha os dados científicos que nós temos hoje. Então, provavelmente, nos próximos anos, dentro das faculdades como essa,
serão introduzidos sistemas de pensamento que vão ensinar espiritualidade dentro de uma visão científica. Porque, vejam bem, espiritualidade não é só você rezar o Pai Nosso antes do trabalho, lá na empresa. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é você entender que você é parte disso tudo, e que você é religado a isso tudo, e que você é parte de Deus, vamos dizer assim. Né? Se o todo está em cada parte está no todo, eu sou Deus. Né? Só que a vida normal que a gente leva gera um tipo de ativação no sistema nervoso, provocada pela situação de estresse contínuo, que não permite que o tratamento quântico-holográfico da informação no cérebro seja otimizado. Ele só otimiza quando você relaxa. E a gente vê muito bem isso nos sistemas de elétrico mapeamento cerebral computadorizado. Eu faço isso regularmente com meus pacientes na minha clínica. Você ensina o paciente a relaxar, meditar, por exemplo, e durante a meditação ele vai aprofundando, vai havendo uma sincronização enorme dos ritmos elétricos do cérebro, e o que otimiza o tratamento quântico-holográfico. E aí você conecta, começa a ter insights, começa a ter ideias das suas coisas na vida que vêm de fora de você. Na verdade, essa consciência, ela é universal. Nós não somos uma consciência isolada, como se pensou no século XIX e no século XX, de uma consciência isolada dentro da caixa craniana. Nós somos conectados a esse universo, todas as outras pessoas. Bom, então isso era só uma introdução, gente. Agora eu vou falar do DNA. Bom, isso é só para demonstrar, né, de uma maneira bonita, essa conexão nossa com o todo. Bom, aqui, para poder vocês entenderem o que eu vou falar, então eu trouxe um dado anatômico aqui, tá? Que é uma figura que está mais geometricamente correta em relação às outras figuras que foram passadas aqui. Vocês estão vendo aqui um corte sagital, né? Como nessa posição que eu estou aqui, tivesse cortado o cérebro no meio, o lobo temporal à esquerda foi retirado, mas foi deixado uma parte interna, que é o hipocampo. Tá? De um lado e do lado do outro. O hipocampo é uma área relacionada com memória recente, vocês sabem, né? Tudo que vocês estão aprendendo aqui agora está sendo codificado, mais ou menos em 90 a 120 minutos, vocês vão ver isso já, lá no seu hipocampo. Essa memória recente começa a ser destruída, por exemplo, na doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer começa no hipocampo. Primeiro, quando o paciente chega na minha clínica, vai consultar e está queixando que está perdendo a memória, está esquecendo a memória das coisas recentes com facilidade, eu na mesma hora já começo a ficar preocupado. Será que ele está com um hipocampo normal? Será que isso não é o começo de Alzheimer? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, além de pedir o mapeamento cerebral para ele, eu vou pedir uma tomografia com cortes coronais, uma ressonância com cortes coronais. Porque nos cortes coronais eu consigo ver em pedacinhos o hipocampo. Se ele estiver atrofiando, eu já sei que eu tenho que conduzir o meu tratamento desse paciente para o lado de uma demência, do tipo Alzheimer. Esse hipocampo está conectado a um núcleo que tem aqui na frente, chama núcleo amigdaloide, ou amígdala cerebral, ao hipotálamo aqui atrás. Aqui em cima não está aparecendo, existe o tálamo, né? Esse aqui é o hipotálamo. Essas setas vermelhas mostram o giro símbolo, ou singular, que faz parte desse circuito, mais aqui umas coisinhas, núcleo aqui no tronco cerebral, esse circuito de Papez, que foi descrito em 30 e poucos, 32, se não me engano, pelo Papez, mas que depois o MacLean, nos Estados Unidos, nos anos 70, conseguiu demonstrar que isso é um sistema, não é só um circuito, relacionado com as emoções, que é o sistema límbico. Aqui está errado, ele botou uma seta como se o sistema límbico fosse só esses três.
hipocampo, hipotálamo, mas não, é isso tudo. Esse circuito, hipotálamo, hipocampo, amígdala, giro símbolo e o tronco cerebral aqui. Esse circuito, ele se conecta com a glândula hipófise, maestra de todas as glândulas, né? Que está aqui embaixo, não está representada aqui, ela está aqui embaixo, tem um pedúnculozinho aqui embaixo, e ela está aqui para produzir dezenas de hormônios, né? Entre elas, aquele hormônio do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, né? Renal, que é o ACTH, hormônio adrenocórtico-trófico, que vai estimular o córtex da suprarrenal, que vai liberar cortisol se você estiver estressado. Né? E através do sistema nervoso autônomo, que nasce aqui no hipotálamo, vai estimular a medula da adrenal também, para liberar adrenalina. Então, numa situação de estresse, circula mais adrenalina e mais cortisol no teu organismo, que te prepara para aquele comportamento que já existe muito antes da gente na evolução das espécies, comportamento de luta e fuga. Luta ou fuga, né? Em que você ou luta ou foge. Te prepara para isso, né? É um comportamento que foi muito útil evolutivamente, e ainda é, né, para muitos animais. Quando nós éramos homens pré-históricos, se a gente saísse de repente dentro da nossa caverna, e a nossa família está lá dentro, e desse de cara com um tigre de dentro de sabres, nós tínhamos que ter um mecanismo biológico que nos preparasse, ou para lutar ou para fugir, que corresponde justamente a isso. Uma alteração no córtex, no límbico, gerando uma emoção intensa de medo, e você, somente na amígdala cerebral, que é relacionada com medo, e você liberando através da hipófise, ACTH, estimulando a sua suprarrenal a liberar cortisol e adrenalina para você poder enfrentar a situação. Quando você resolve a situação, tudo bem, dá um pico, você tem a situação de estresse, depois você volta ao normal. Mas às vezes o estresse vai se tornando crônico. Né? Como por exemplo, botar que você trabalha numa empresa e teu chefe não está querendo que você fique mais lá, e está te espizinhando todo dia, te sacaneando, te dando trabalho que você não pode fazer, não dá tempo para você poder pedir demissão e sair da empresa. Só que você está segurando a barra meses, porque você tem família e depende desse dinheiro para sustentar os teus filhos. O que vai acontecer? O estímulo de agressão em cima de você está contínuo. Então está havendo uma liberação diária, contínua, desses hormônios de estresse, TH, cortisol, adrenalina, no seu organismo. A adrenalina, se sabe, aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, né, aumenta a circulação nos músculos. Cortisol e adrenalina, ambos são diabetogênicos, eles são hiperglicemiantes. Né? Adrenalina provocando hipertensão, contraindo os vasos, vai fazer com que a bomba cardíaca tenha que fazer mais esforço para mandar o sangue para frente. Aí o ventrículo esquerdo começa a crescer. Então, tem um monte de consequências que esse estresse vai provocar: hipertensão arterial, aumento de área cardíaca, resistência cardíaca, hiperglicemia, hiperlipidemia, diminuição da sua imunidade. Durante essas situações de estresse, esses hormônios provocam queda da imunidade. As imunoglobulinas, que rastreiam continuamente os anticorpos, né, que rastreiam continuamente situações de perigo no teu corpo, né, invasores como vírus, bactérias, células cancerígenas, que estão se formando às vezes no organismo, isso tudo passa a não ser rastreado adequadamente. E você começa, de repente, uma pessoa que nunca ficava doente, começa a ter 3 pneumonias no ano, tem herpes toda hora, sabe? Começa a ter alterações de imunidade que mostram que você está submetido a uma situação de estresse que está levando você a reagir de uma forma imunodeprimida. Bom, quando a gente fala em neuroplasticidade, a gente tem que falar
que tem uma coisa que ocorre em que a consolidação da memória do que acontece numa situação em que você está aprendendo, que está sendo codificada ali no hipocampo, só vai ser consolidada essa memória quando você dormir, principalmente quando você dormir, e notadamente quando você está sonhando, na fase REM do sono, né? Fase do Rapid Eye Movement, né? Os movimentos oculares rápidos que ocorrem naquela fase de sonho que o eletroencefalograma mostra uma ativação que parece até o ritmo alfa da vigília, né? Aqueles fusos de sono. Nesses períodos de sono, sonho, repouso, quando a sua mente consciente não está muito ativa, né? O hipocampo e o córtex iniciam um diálogo que vão atualizando e consolidando essa experiência de vida. Por exemplo, essa experiência de aprendizado de hoje. Esse diálogo atualizador, como é chamado, ocorre inconscientemente e é essencial para a plasticidade cerebral, para a neuroplasticidade, para a sua capacidade criativa. Por quê? Porque vocês vão ver que através da neuroplasticidade você cria redes, cria circuitos, cria redes neurais novas. Você criando redes neurais novas te permite, então, associar muito mais estímulos, muito mais ideias e ser mais criativo. Aqui é só, tirei isso do livro do Rossi, mas aqui ele fez uma coisa que ficou meio esquisita. Ele botou o hipocampo e a amígdala como se fosse uma coisa só cortada, mas são um núcleo separado do hipocampo. Tá? Aqui é só para o que eu achei interessante, que mostra essas setinhas que mostram a interação do hipocampo com o córtex cerebral, córtex pré-frontal, cômodo sensorial, visual, né? E o próprio temporal que foi tirado aqui para poder mostrar essa imagem, né, por dentro. Então, essa interação ocorre mais durante o sono e, principalmente, durante o sono dos movimentos oculares rápidos. Quem nunca viu movimentos oculares rápidos, olha um neném dormindo. O neném sonha muito, dorme muito e sonha muito. Se olhar por debaixo da pálpebra, você vai ver os olhinhos estão mexendo rápido. Ele está sonhando. Os caras que descreveram, isso é uma coisa relativamente recente, gente. Os caras que descreveram esse negócio do hipocampo estar relacionado com isso, foram esses dois aqui, ó. Em 2000, eu até trouxe assim, citando mesmo eles, com a letra deitadinha, né? Para mostrar como é que o cara que descobre uma coisa descreve no seu trabalho, né? Então ele bota, ó, a informação sensorial é direcionada através do córtex até o hipocampo. Surpreendentemente, só o hipocampo aprende. Foi uma coisa surpreendente isso, em 2001, não tem muito tempo. Mais tarde, sono, o hipocampo repete a informação armazenada, transmitindo ao córtex. Após a consolidação no córtex, as memórias podem ser acessadas até mesmo quando o hipocampo é removido. Eles fazem isso com o animal. Ensina um animal uma tarefa, uma aprendizagem, aí depois, se você deixar o animal dormir, passar por essa fase do sono, de sonho, sono REM e tal, você pode extirpar o hipocampo dele, que ele vai estar com a memória consolidada depois de uns dias. Agora, se você não deixar ele dormir, como o pessoal que vai fazer vestibular, às vezes fica fazendo aí, para fazer prova, toma umas bolinhas, fica acordado aí, vem para a prova estatelado, não vai lembrar de nada, porque a memória não é consolidada. É uma besteira fazer isso. Você simplesmente está perdendo o seu tempo. Você tem que descansar e dormir. Eu me lembro perfeitamente que, quando eu fiz o vestibular, muitos anos atrás, em 68, lá na Nacional de Medicina, nem era o FRJ, era a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Eu estudava no Colégio Santo Inácio. E o professor de física deu uma aula para a gente assim, numa sexta-feira final, e o vestibular ia ser no fim de semana, no Maracanã. Naquela época era tudo separado, né? Tinha o Maracanã, aquelas cadeiras do Maracanã cheias de gente. 10.000 pessoas para 300 vagas, eu ficava maluco. Aí o cara virou para a gente, depois que acabou de dar aula, virou para a gente e falou assim: nunca mais fiz isso. Agora, gente, não adianta se fazer mais nada.
Se vocês não aprenderam aqui durante o ano todo, vocês não vão aprender agora em poucas horas. Então, o que vocês fazem agora? Vocês vão para casa, vão relaxar, vão escutar música, vão dar uns beijos na boca, vai para a praia com a tua namorada e vai fazer o teu vestibular no fim de semana, aí você vai estar tranquilo. O cara tinha noção intuitiva de que isso ocorre, né? Para quem não lembra, eu trouxe aqui só para mostrar a conexão entre os neurônios, né, as sinapses. Vocês estão vendo aqui um neurônio, um axônio, né, que é o prolongamento maior, fazendo um contato aqui com um dendrito, né, um prolongamento menor de um outro neurônio. E aí ele aumentou isso aqui e aqui. Então vocês estão vendo o final do axônio, tá? Umas vesículas cheias de neurotransmissores, que são quase 60 neurotransmissores, né? Neuropeptídeos, dopamina, serotonina, cefalinas, conhece isso tudo. Aí essa final do axônio, essa sapata, vamos dizer assim, abre aqui essas vesículas cheias dos neurotransmissores, cai na fenda sináptica, que é uma coisa pequenininha, na fenda sináptica tem uns 3 microns de tamanho, de largura. Aí cai nos receptores que existem na membrana da célula seguinte, e através de uma soma algébrica que ocorre aqui, de neurotransmissores inibitórios e excitatórios, se chegar num determinado limite capaz de desencadear um potencial de ação, o potencial de ação é desencadeado então na célula seguinte e o impulso vai, né? Aqui está representado mal, não sei se você lembra da tal de neurofisiologia, que o impulso transmite na membrana. É um impulso saltatório, são íons sódicos que vão saltando entre os nódulos de Ranvier, né? Tem mielina, entre eles tem mielina e vai saltando. Mas esse tipo de transmissão eletroquímica é o que faz com que nós sejamos mais lentos do que os computadores. Os computadores têm transmissão puramente elétrica, né? Baseada em fio, em fluxo de elétrons, que para a gente é quase instantâneo, velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Aqui, além de transmissão elétrica, iônica, nem é por elétron, quando chega na sinapse, tem essa parada para liberar neurotransmissor e excitar a célula seguinte. Então a gente transmite mais ou menos a uns 120 metros por segundo, que é uma velocidade baixa em relação a um computador. O doutor, não sei se já ouviram falar do doutor Eric Kendall, o cara que tem que ser falado em tudo que é faculdade de medicina e às vezes não fala. No ano 2000 ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina porque ele passou a vida inteira estudando a memória e ele descobriu como é que a memória é consolidada no nosso cérebro. Ele estudou, porque ele é um cara espetacular, sabe? Um velhinho que hoje está com 90 e poucos anos, ele de uma família judia que fugiu da Áustria, quando o Hitler invadiu a Áustria, tomou a Áustria sem dar um tiro, né? Não sei se vocês sabem disso. Os austríacos receberam de bandeirinha na mão. A família dele, que tinha no livro dele tem até a casinha que eles moravam, sabe? Era um sobrado com uma lojinha embaixo, e tipo um armarinho, e ele tinha uns 10, 12 anos, sentadinho num caixote assim. Guardou essa foto e botou no livro dele, In Search of Memory, Em Busca da Memória. E ele foi para os Estados Unidos, acabou virando médico e psicanalista, mas depois ele virou neurocientífico. Passou a vida estudando a plísia, que é um molusco grande, que você consegue ver os axônios dele. Então é fácil você fazer os estudos. E ele conseguiu demonstrar que a memória tem uma forma de consolidação que depende de algumas proteínas que vão ativar o DNA do neurônio, como eu vou mostrar agora para vocês. Mas aqui, eu trouxe aqui só para lembrar, como ele foi psicanalista, ele gostava de mostrar que a psicoterapia altera o comportamento através da aprendizagem. Porque isso aí vai desencadear mudanças genéticas. Quando você aprende, você está alterando o seu DNA. Alterando conexões sinápticas e provocando mudanças no padrão anatômico das interconexões celulares do cérebro. Eu costumo dizer isso aqui para o
pessoal da área de psicologia, ó, vocês, com psicoterapia, vocês têm que ter uma responsabilidade muito grande. Você não pode fazer cursinho de algum tipo de psicoterapia que dure aí 30 dias, 15 dias e achar que é psicoterapeuta. Porque o que você vai fazer no seu paciente vai mudar os padrões anatômicos e fisiológicos do cérebro. E vai alterar o DNA dele. É uma responsabilidade muito grande. Se você começa a fazer besteira, você vai desencadear nele doença, vai desencadear nele surtos de problemas mentais. Olha isso aqui, que acho interessante. Com a melhora da resolução de imagens cerebrais, teremos avaliações quantitativas da psicoterapia. Isso aqui foi em 2001. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a melhora das nossas máquinas de neuroimagem, principalmente de ressonância funcional, de tomografia por emissão de pósitrons, irão permitir no futuro que você consiga saber se a sua psicoterapia está funcionando. E isso hoje é possível. Você pode pegar uma pessoa deprimida, ela começa a tratar com você dentro de uma linha de terapia e não melhora. Aí você manda fazer uma ressonância funcional. Aí você vê que algumas áreas do cérebro têm déficit de dopamina e déficit de serotonina, por exemplo, que são relacionadas com depressão, quando estão diminuídos. Aí você muda a linha de tratamento. Segue uma outra maneira de tratar o paciente e o paciente vai melhorando. 6 meses depois você faz uma nova ressonância funcional, vai ver aquelas áreas ativadas, porque estão com dopamina e serotonina em maior quantidade, né? Então isso aqui foi uma profecia que esse cara fez. Você quer? Então a regulação da expressão genética por fatores sociais vai influenciar todas as funções do corpo e do cérebro. Isso aqui foi interessante, porque eu achei isso. Depois que eu comecei a fazer esse slide e passar em palestra, 6 meses depois eu abro uma revista que eu assino, uma revista inglesa chamada New Scientist, e aparece isso aqui, justamente mostrando um cérebro. Aqui você tem uma ressonância estrutural dessa comum que a gente usa no dia a dia, que o cérebro foi tornado semitransparente por técnicas de computação gráfica que você pode fazer ali no computador do aparelho, né? E foi superposto no mesmo paciente uma ressonância funcional, em que você vê áreas do córtex cerebral ativadas em vermelho e eles botaram a ativação dos hipocampos em amarelo. Então o que está vendo aqui? Aquelas setinhas que vocês viram naquelas imagens anteriores. O hipocampo fazendo uma interconexão com o córtex cerebral. Hoje a gente tem coisas fantásticas. Está surgindo agora uma geração nova aí de ressonâncias com 7 Tesla, 10 mil unidades de campo magnético. Né? Um campo super potente. Não sei se vocês sabem que na ressonância o campo magnético é tão potente que na hora que ele dá o pulso, ele desloca os átomos de hidrogênio da água do corpo. E aí os átomos apontam para o lado do campo. Né? Esse movimento é que é transformado nos computadores em imagem, que vai ser diferente dependendo da densidade do tecido. E aí eles fazem uma escala de cores, pode ser preto e branco, que é o que se usa normalmente, que é mais barato, né? Mas pode ser colorido também. Deu para entender? Eu não. Bom, isso aqui no livro do Kendall, em Search of Memory, é de 2006 esse livro. Tem um capítulo que chama Um Diálogo entre Genes e Sinapses. Ele mostrou como ocorre isso. Na sinapse, a expressão genética, quer dizer, a liberação pelo DNA do código genético, vou mostrar para vocês agora como é que faz, converte memória de curto para longo prazo, né? Curto prazo em longo prazo, liberando mais neurotransmissores, aumenta a liberação ali na sinapse do neurotransmissor. Aí uma proteína, que na verdade é chamada de CREB, vai até o núcleo do neurônio, lá no núcleo vai ativar uma outra proteína que vai ligar os genes reguladores, que vão permitir então a liberação do código para gerar proteínas do jeito que vocês vão ver aqui agora. Então, vocês sabem que o DNA é uma hélice dupla, né?
que é a música da vida. Por isso que está uma partitura musical. O DNA é como se fosse uma escada que você enrolasse, torcesse. Se você desenrolar a escada, você tem um lado, um outro, uma fibra, uma outra, e tem as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são chamadas adenina, timina, guanina e citosina. Aonde tem timina, do outro lado, obrigatoriamente sempre tem adenina. E onde tem citosina, do outro lado, guanina e vice-versa. Então é sempre AT, GC, TA. Essa fibra é feita de uma ribose, uma pentose, uma molécula de um açúcar de 5 átomos de carbono, é um pentágono, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 5 átomos de carbono, uma pentose ou ribose, conectada com radical fosfórico. Vocês lembram dos radicais fosfóricos, tipo no ATP, que gera energia nas mitocôndrias? O ATP é aquele trifosfato, a gente bota até como um tio em vez de um traço, porque são ligações altamente energéticas, de onde as mitocôndrias tiram energia para funcionar. Né? Então aqui tem um aspecto, vamos dizer assim, energético, um aspecto de onde tira energia, que é o açúcar, e essas bases nitrogenadas. Quando o DNA vai transmitir a mensagem genética, o que acontece? Cada 3 dessas bases nitrogenadas, por exemplo, TGT, corresponde a um dos aminoácidos que existem na natureza, dos 20 aminoácidos essenciais para a vida. Só existe vida com aminoácido, porque o aminoácido é que forma as proteínas. As proteínas são sequências de aminoácidos, né? Vocês estudaram em bioquímica. Tá bom, aqui dá uma célula, membrana celular, o ribossomo da célula, tem uma parte menor de peso molecular baixo, outra de peso molecular mais elevado, o núcleo da célula, que é poroso, onde está o DNA. Aí está mostrando aqui o DNA, aqui no caso está mostrando uma mutação, mas isso aqui, a informação está sendo transmitida errada. Aí, um tipo de RNA, chamado mensageiro, mRNA, entra aqui, essa molécula aqui se separa as duas metades, entra aqui uma enzima chamada desoxirribonuclease, que com uma tesoura corta essas ligações aqui. Isso são pontes de hidrogênio, fracas e um pouquinho mais fortes, onde tem 3. Aí corta isso aqui, aí as duas metades do DNA se separam. E lembrem que elas são complementares, né? Onde tem G tem que ter C, onde tem T tem que ter A. Aí o RNA, então, entra e acopla numa dessas metades. E copia, então, a mensagem. E essa mensagem copiada é que é levada, então, lá no ribossomo, pelo RNA mensageiro. Ele chega no ribossomo, passa ali entre as duas partes do ribossomo, com esses triplets, né? Ou tríades, né? Essas tríades são lidas por um outro tipo de RNA, chamado transportador. RNA transportador. Então, essa tríade aqui está sendo lida e ela corresponde a um aminoácido que está representado aqui por essa bolinha. Aí ela pega atrás essa bolinha e vai encaixando aqui. Aí, conforme vai lendo, as bolinhas vão sendo encaixadas. 30, 35, 40 bolinhas dessas, né, aminoácidos, em sequência, formam uma proteína. E o nosso corpo é tudo proteína, né? Nós só funcionamos porque as nossas membranas celulares são proteicas, os nossos anticorpos são proteicos, imunoglobulinas, os nossos receptores das membranas celulares são proteicos, os nossos hormônios são proteicos. Só existe vida porque existe ácido nucleico e proteína. Então, essa é a maneira que a linguagem genética vai ser transmitida. Aqui é uma outra maneira de ver isso, mais simples. O ribossomo, as tríades passando dentro do ribossomo, aí chega aqui aquelas 3 letrinhas complementares da fibra lá do DNA que foi copiada, e aqui o RNA mensageiro, que está representado assim aqui, com a tríade ali em cima,
está trazendo as várias aminoácidos. Então, metionina, prolina, leucina, alanina, tirosina, né? Isso junto forma um polipeptídeo, que é a proteína. Né? Então, aqui, vários desses RNAs mensageiros com o complemento. Então, aquilo que vem aqui, na hora que for lido aqui, vai voltar a ser o que era o original lá no DNA, que é complementar. Né? Há uma pequena diferença aí, eu não botei aqui para não complicar, que no RNA, uma das bases nitrogenadas é diferente, chama uracila, mas está no mesmo. Então, esse diálogo entre o que vai ocorrer no seu sistema límbico, que vai gerar a formação de hormônios, né, na hipófise, que vai... Está aqui, a formação do mundo exterior vai ser codificada no córtex, depois vai ser transformado no sistema límbico, hipotalâmico, hipofisário, quer dizer, aqui entra o hipotálamo, o hipocampo, que tem a memória disso que está acontecendo lá no córtex, que vai ser transferida para o hipocampo, que é onde você guarda a memória recente. Né? Aí vai ser transformado, então, nesse sistema, essa informação em moléculas mensageiras, que são proteicas, que são os hormônios. E esses hormônios vão ser liberados lá na hipófise, que está conectado a esse sistema límbico, está conectado ao hipotálamo. O hipotálamo libera umas substâncias chamadas fatores de liberação hipotalâmica, que são uma espécie de pré-hormônios, que vão estimular a hipófise a liberar os seus hormônios. E isso vai levar, então, pela circulação, a informação até os receptores das membranas celulares do corpo inteiro. Porque muitas vezes a gente só aprende, às vezes, nas aulas de endócrino, que a hipófise vai estimular as outras glândulas. Não, ela estimula todas as células do corpo, tá? Os seus hormônios. É claro que o ACTH estimula a adrenal, o TSH vai estimular a tireoide, entendeu? Mas também vai estimular todas as células do seu corpo. Então, quando chega lá na célula, os receptores na membrana celular vão transmitir através de mensageiros secundários, segundos mensageiros, para o núcleo da célula, onde está o DNA, e onde tem genes de expressão imediata, esses genes vão ser ativados e vão comunicar os genes alvos para transcrever o código em RNA mensageiro, aquele código então que veio lá do núcleo. Quando o RNA mensageiro vai lá no ribossomo, vão servir de molde no ribossomo para a síntese de proteína, que são estruturas altamente curativas do corpo. Por exemplo, as imunoglobulinas, os anticorpos, as proteínas fibrilares, que formam as membranas celulares. Se tiver uma lesão, tem que refazer as membranas. Enzimas, que não tinha até nem falado, que são importantíssimas, né? As enzimas são proteínas que facilitam as dinâmicas energéticas do corpo, né? Não sei se vocês lembram que você tem uma reação. Vou botar A mais B vai dar C. Uma reação química, dentro da célula. A mais B vai dar C em 2 minutos. Só que 2 minutos para uma célula, o interior de uma célula, é uma eternidade. As coisas dentro da célula funcionam em femtosegundos, em um troço muito rápido, picosegundos. E dentro de uma célula ocorrem milhões, gente, não é milhares, não, milhões de reações bioquímicas e biofísicas a cada minuto. É uma coisa de maluco. E você tem trilhões de células. Imagina, agora dizer que tudo isso nasceu por acaso, é acreditar muito no acaso, né? Mais do que em Deus. Bom, aí dentro essas enzimas penetram, então, entre A e B, alteram a conformação dos elétrons ali na molécula, e aquela reação que ia levar 2 minutos passa em 2.000 picosegundos. E a célula funciona bem. Os receptores dos hormônios, lá naquelas membranas celulares, são também proteicos. Né? Os hormônios, que são moléculas mensageiras, eles são uma espécie de memória molecular, porque eles estão levando a informação emocional que aconteceu no teu cérebro. Você está vivendo aqui hoje, está gerando uma alteração, uma hiperatividade no seu sistema límbico, uma memorização no teu hipocampo,
isso tudo está ativando a hipófise, o hipotálamo e a hipófise, está liberando hormônios e nos seus neurônios, no caso específico disso que você está aprendendo, nos seus neurônios, a liberação dessa mensagem genética vai gerar a formação de algumas proteínas. Essas proteínas, isso aqui parece complicado, mas não é não. Você está vendo um cérebro aqui? Aqui, o sistema límbico que a gente estava vendo mais bonito antes, o cara transformou no livro num quadradinho, botou sistema límbico, hipotálamo e pituitária, que é o nome anglo-saxão da hipófise, né? Nas línguas anglo-saxônicas, em inglês principalmente, você vê nos livros sempre pituitária. Nos livros de língua latina, né? Espanhol, francês, português, você vê sempre hipófise. É hipófise ou pituitária. Então, aí, o sistema límbico ativa o hipotálamo, que ativa a pituitária, vai liberar mensageiros moleculares, que são os hormônios. Isso aqui é uma célula, tá? Aí ou vai bater num receptorzinho na membrana, que está representado aqui por uma mãozinha, ou entra direto em receptores que existem na membrana do núcleo, né? ou aqui, ativa aqui o DNA, aí o DNA faz a liberação do código, a expressão genética, e o RNA mensageiro leva até o ribossomo, que não está escrito aqui, a mensagem genética e forma proteínas novas. Essas proteínas é que vão ser, então, dentro do neurônio, no caso, elas vão se acumular e vão ser liberadas através da membrana simples, uma pinocitose, e aqui está representando um fluxo de mensageiros para o cérebro, de proteínas que foram sintetizadas em função daquele estado emocional que você estava passando, que é registrado no seu sistema límbico. E essas proteínas, como um fluxo molecular, fluxo molecular de proteína A, B, C, D, E, F, que vão ativar um monte de circuitos cerebrais e vão criar novos circuitos. Por quê? Porque a sinapse, as membranas sinápticas são feitas de proteínas, são lipoproteicas, como as membranas da citoplasmática. Aqui, do lado, esse processo todo, desde o começo do estímulo do córtex cerebral, que estimula o sistema límbico, que depois libera esses hormônios, gera uma estimulação no DNA, que gera a expressão genética. Aí o RNA mensageiro leva a mensagem no ribossomo. O ribossomo sintetiza proteínas, elas voltam ao cérebro e geram redes neurais novas, por exemplo, lá no sistema límbico. Esse processo todo leva de 90 a 120 minutos só. Então, aqui, aprendendo isso hoje, vocês já fizeram vários desses ciclos de 90 a 120 minutos, desde a manhã de hoje. E tudo isso foi armazenado no hipocampo de vocês, onde tem memória recente. Tá? Só a parte mente, cérebro, né, que ocorre do sistema límbico e o cérebro, outra parte do cérebro, né, leva esse pedacinho aqui, ó, a parte cérebro-corpo, quer dizer, contando aqui até onde chegar na célula. É esse pedacinho. A parte célula-gen, célula, núcleo da célula, né, leva 20 minutos. Isso é um ciclo epigenético, é um ciclo de neuroplasticidade, um ciclo em que você, a partir de informações emocionais que entram no seu sistema nervoso, que vão para o seu sistema límbico, ativam a formação de hormônios e ativam a formação de proteínas nos núcleos das células, e essas proteínas estão relacionadas com estados comportamentais, com memórias, porque formam redes neurais novas num período rápido de 90 a 120 minutos. Entende? Esse é o processo, ciclo de neuroplasticidade, que você está continuamente submetido a eles e nem percebe que isso está acontecendo dentro de você, né? Aqui do lado é só para lembrar que para que tudo isso aconteça é preciso de energia, né? Então ele está mostrando aqui como é que do ATP você gera ADP e libera energia para o metabolismo, né?
Esse processo aí todo, que se passa em 4 etapas mais ou menos, ele, na verdade, ele ocorre em tudo da vida da gente. Só que está ocorrendo lá a nível molecular e a gente não tem noção. A gente sabe hoje que a criação de alguma coisa, o processo criativo, ele vai ocorrer em 4 estágios, tanto nas ciências humanas, quanto na ciência em geral, quanto numa psicoterapia, por exemplo. Primeiro você tem uma ideia e começa a trabalhar o problema. Depois você tem a difícil experiência de lutar tentando resolver o problema. De repente você tem um momento de criação. Em inglês se chama a flash of insight, né? Você tem um insight, uma iluminação. E depois aquela coisa de se sentir feliz que resolveu o problema. Eu acho que está muito bem representado aqui, ó. Eu achei esse cartoon desses 4 estágios clássicos do processo criativo, que ilustram um estudante tentando resolver um problema matemático, um teorema matemático. Então, o cara está ali queimando a mufa, né? Os 2 primeiros aqui, os 3. De repente, ele tem um insight, uma iluminação e resolve. E depois, como se fosse mágica, está com a solução na cabeça e feliz da vida. Essas etapas são as etapas moleculares que estão ocorrendo lá dentro das tuas células, dentro dos teus sistemas. Então, as bases moleculares da neuroplasticidade, ou da plasticidade cerebral, são genes que expressam um código DNA, né, para sintetizar proteínas. Então, são, na verdade, máquinas moleculares, que por sinaptogênese, né, quer dizer, a gênese dessas conexões nervosas entre sinapses, criam novas redes neurais, permitindo aprendizagem, criatividade, mudança de comportamento, excelência e cura mente-corpo. Isso aqui é muito importante, gente, porque a gente hoje tem um certo antagonismo entre medicina alternativa e medicina acadêmica, ou medicina complementar e acadêmica. Hoje isso está começando a mudar, se chama de medicina integrativa, né? A integração de tudo isso. Mas a gente conhecendo esses mecanismos moleculares, a gente sabe que haja você através de um mecanismo acadêmico, ou haja você através de um mecanismo alternativo, ou você está fazendo uma fisioterapia, ou está dando uma medicação para o paciente, em termos acadêmicos, ou você está ensinando o paciente a meditar, ou está praticando o reiki nele, você está estimulando os mesmos mecanismos. Não existe esse antagonismo que nem o que é que existe. Na verdade, as coisas acabam no mesmo caminho. Entende? No fundo, você está provocando esses ciclos de neuroplasticidade e cura, gerando proteínas no seu organismo. Um ciclo completo de comunicação, dessas curas mente-corpo que a gente fala, assim como a maior parte das atividades da vida da gente, costuma levar de 90 a 120 minutos, que é o tempo de um ciclo desse. Por exemplo, você levanta de manhã, vai tomar teu banho e tal, escova dente, sai para trabalhar. Aí chega 8 horas da manhã no trabalho. Senta no teu computador, começa a trabalhar. Mais ou menos, depois de umas 2 horas, de 90 a 120 minutos, você começa a ter uma quedinha no seu rendimento. E você, sem querer, percebe isso, já quer dar uma paradinha, vira para o teu amigo do lado e diz, vamos na cantina tomar um cafezinho, bater um papo, para relaxar. Aí sai, vai na cantina, toma lá uma cafeína que vai te dar um up, né? Ela é um excitante cerebral, e volta. Quer dizer, você está passando por um ciclo desse. Só que o ciclo estava no fim e você estava ficando meio lento já. Isso é chamado, em cronobiologia, que hoje é uma disciplina, né, de medicina, ciclo ultradiano, em contraste com o ciclo circadiano, que é esse do planeta, de 24 horas, que a evolução faz com que um monte de substâncias, de hormônios, sejam liberados no nosso organismo biológico, de 24 em 24 horas, porque a gente vive num planeta que tem um ciclo de dia de 24 horas. Né? Por exemplo,
Melatonina libera quando começa a escurecer. Parou de escurecer, parou de entrar luz nos neurônios da retina, esses neurônios informam a pineal libera melatonina e você começa a ter sono. E a melatonina não é só o hormônio do sono, né? Ela é principalmente o neuromodulador do processo de envelhecimento. A gente sabe hoje que você envelhece porque a melatonina vai diminuindo no teu organismo a partir dos 30 anos. Então, uma maneira de você reverter esse processo. Eu, por exemplo, na minha área, de doenças neurodegenerativas, né, como Parkinson, Alzheimer, eu uso muito melatonina com os meus pacientes, porque eu reativo neles o processo eu costumo dizer que é rejuvenescimento. Você dá uma segurada no envelhecimento deles. De manhã é comum você liberar DEA, dehidroepiandrosterona, né? Ela é um hormônio que é precursor de cerca de 20 hormônios. Testosterona também libera de manhã. São hormônios que, principalmente a testosterona, né, que te estimulam sexualmente. Por isso que tem muita gente que gosta de transar de manhã. Tá rindo, né? Porque você agora? Isso acontece com muita gente. Às vezes o marido prefere transar de noite, a mulher prefere transar na hora que acorda. Pô. É um problema isso. Então, isso é só para resumir. A expressão genética, né? A liberação do código, do DNA, que é uma das 3 letrinhas, para gerar proteína. Síntese de proteína. Sinaptogênica, a formação das conexões sinápticas que conectam os neurônios. São a base física da memória, da aprendizagem, do comportamento e das experiências humanas, criativas nas artes, nas ciências, na humanidade, na psicoterapia e na vida em geral. Ciclos de neuroplasticidade, são ciclos epigenéticos, em que há uma alteração, uma modificação do DNA a partir da experiência vivida. Isso aqui é um negócio interessante, vai demonstrar que é uma coisa que é brasileira. Não sei se vocês já ouviram falar num brasileiro, um neurocientista brasileiro, que é lá do Nordeste, de Natal, ele chama Siddhartha Ribeiro. É um cara muito legal. Ele demonstrou que quando experienciamos novidades significativas, enriquecimento ambiental, ou nos exercitamos, olha que interessante, durante o estado de vigília, aquela caminhadazinha matinal que a gente dá, o gene ZIP268 vai ser expressado no sono REM, que é esse da consolidação da memória. E esse ZIP268 é um gene de expressão imediata que está relacionado a estados comportamentais associados à geração de proteínas e fatores de crescimento neuronal. Outro tipo de proteína que eu esqueci de falar, fatores de crescimento neuronal, que facilitam a plasticidade cerebral. Você vê que isso aí foi publicado já há alguns anos, aqui, 2002, 2004. E ele até ficou conhecido por causa desses experimentos dele. Siddhartha é um nome bonito. Siddhartha é o nome do Buda, né? Era Siddhartha Gautama Sakyamuni, né? Bom, então, gente, neuroplasticidade e desenvolvimento do potencial humano e criatividade são coisas interrelacionadas. Aí eu fiz aqui assim, sentei no computador, comecei a fazer uma lista de coisas que a gente tem certeza hoje que estimulam esses sistemas de neuroplasticidade, esses sistemas epigenéticos de neuroplasticidade. Então, enriquecimento ambiental, como eu falei antes, estímulo. Oi? Por exemplo, uma criança hoje, do século XXI, ela sofre uma quantidade de estímulos ambientais, de enriquecimento do ambiente, da vida, se relacionando com uma quantidade de gente e com tecnologias de informação que passam informação para ela, que é não sei quantas mil vezes mais do que uma criança de 100 anos atrás que morava numa fazenda, que foi educada numa fazenda que durante um ano não se relacionou com 50 pessoas.
Então, esse ambiente rico de hoje estimula a formação de redes neurais novas. Entende? Isso é um exemplo. Agora, é claro que está havendo um exagero. Porque no Brasil os pais não têm muito controle, não sei porquê. Eles seguram, liberam as crianças, às vezes com 2 anos de idade, para ficar usando celular, tablet, computador, durante o dia inteiro. E aí você provoca uma hiperatividade. Que vai dar, às vezes, um quadro de TDAH na criança, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É comum hoje você ver crianças que entram na escola que não conseguem ter atenção e aprofundamento nas coisas, porque eles se habituaram a ficar navegando nas coisas superficialmente, na internet. Outro dia eu li um negócio que eu achei interessante, que lá no Vale do Silício, para quem não sabe, é a área na Califórnia, onde tem os maiores centros de tecnologia, de informação do mundo. É lá na China e na Coreia. E o pessoal que trabalha lá, na Microsoft, nessas empresas de tecnologia, Google, eles combinaram nas empresas e combinaram nas escolas e com as famílias de não deixar as crianças usarem esses sistemas, tablets, celulares, computadores, antes dos 10 anos. Olha só, antes dos 10 anos. Porque eles sabem que isso gera problemas futuros nas crianças. Aqui, como não tem controle, vamos ter uma geração aí, provavelmente, de crianças com muitos problemas de atenção, de dificuldade para se aprofundar. Isso que a gente fazia muito, porque a gente aprendia em livro, né, lendo, e ia se aprofundando, voltava, revia e tal. Eles não fazem nada disso. Repara só uma criança dessa aprendendo alguma coisa no computador. É tudo rápido. Passa, corta rápido. Então, isso tudo aqui, gente, estímulos em geral, né? Novidades que você passa na sua vida, psicoterapias, a psicoterapia é um estímulo que está criando redes neurais novas em você. Durante a psicoterapia, no momento que você tem um insight que resolve o trauma, você criou uma rede neural nova, que desviou de uma rede traumática que você estava ali trabalhando. Terapias mente-corpo, que são alternativas em geral, estados amplificados de consciência, como meditar, orar, mas orar profundamente, não é essa oração desatenta, não. Visualizar a cura. Tem gente nos Estados Unidos trabalhando, oncologistas, trabalhando com meditação, uma coisa impressionante, visualização. Um cara chamado Simon, o pessoal que trata câncer, fez a clássica, cirurgia, quimioterapia, e o cara não ficou curado. Rádio, quimio e cirurgia. Não ficou curado. Eles mandam para esse cara, que é oncologista e radioterapeuta. Aí ele tem um lugar lá em que as pessoas aprendem meditação, pela técnica da meditação transcendental. Depois de 20 minutos meditando, o cara ele induz uma visualização em que ele já mostrou para as pessoas as radiografias, as tomografias, as ressonâncias. A pessoa já viu como é que é o tumor dele. E o cara fica, então, imaginando que o sistema imunológico dele está produzindo anticorpos contra aquele tumor. Gente, esse sujeito tem uma sobrevida dos pacientes de 6 a 10 anos mais do que se fizer só o tratamento convencional. Então, você vê como é que isso funciona. Yoga, Tai Chuan, exercícios, tudo isso gera criatividade, excelência pessoal, ao ativar a expressão genética, a plasticidade cerebral, estruturando novas redes neurais e novas memórias. Acabando. Já passei do tempo, né? Então, gente, se nós tivermos uns diálogos criativos com os nossos genes, através de praticávamos assim, algumas dessas coisas que estavam no slide anterior, eu, por exemplo, sou praticante de Tai Chuan e de meditação transcendental há quase 30 anos. Pratico diariamente. Isso, para mim, foi assim uma expansão de consciência. Comecei a fazer isso nos anos 90, de lá para cá,
escrevi 23 livros já, 6 nos Estados Unidos, com outros autores. Já escrevi mais de 100 trabalhos. Já tem mais de 200 citações na literatura internacional. Então, eu acho que tudo isso foi consequência de eu ter expandido a minha mente através desses processos. Hoje em dia, até para mim ir para a minha clínica, eu mudo continuamente no meu roteiro. Só para eu poder passar por lugares diferentes e estar estimulando a minha mente com coisas novas. Se eu entrar em casa de noite, eu fecho o olho e entro de olho fechado, tentando desviar, calculando como é que eu desvio dos móveis. Por quê? Porque eu de olho fechado, eu estou usando outras áreas cerebrais para me orientar. Então eu estou estimulando a criação de redes neurais novas. Então isso vai reestruturar redes neurais relacionadas com estresse, os transtornos emocionais, medos, fobias que vocês possam ter, transtornos psicossomáticos, disfunções psiconeuroimunológicas. Por exemplo, na minha área, é comum a gente tratar de pessoas com esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma disfunção psiconeuroimunológica, né? Vocês sabem que há uma esclerose múltipla, um desvio da função do sistema imunológico devido a no sistema nervoso está ocorrendo alterações de neurotransmissores que vão afetar o sistema imunológico. O sistema nervoso, o sistema imunológico, o psicológico, o hormonal, funcionam tudo interconectado, trocando sinais o tempo todo. Neurotransmissores, imunotransmissores, hormônios. Então, o que afeta um sistema, afeta o outro. É muito frequente você ver pessoas, por exemplo, que estão tratando de esclerose múltipla, tomando o seu interferon, mais vitamina D, mais uns medicamentos alternativos que hoje a gente usa, você perceber que se de repente esse paciente passa por uma situação emocional difícil, por exemplo, um divórcio, ou falecimento de alguém querido, essa alteração emocional dá um problema seríssimo no sistema nervoso, emocional da pessoa, o neuropsicológico, assim, e ele tem um surto da doença. Às vezes você tem que levar a pessoa para o hospital para fazer uma pulsoterapia com corticoide, para poder inibir os autoanticorpos. Então, é uma coisa que você constata no seu dia a dia. Acabou. Aí já seria aqueles níveis que eu falei no começo, da cosmosfera, biosfera, noosfera, conscienciosfera. Isso forma um fluxo, vamos dizer assim, de informação, e a inteligência que auto-organiza o universo, ela está compactada no seu DNA. Essa informação que está no DNA vem desde o começo do universo, através desses sistemas. Isso vai se manifestar na nossa saúde e doença, no nosso desenvolvimento pessoal, psicossocial e espiritual. É um negócio interessante porque eu tenho essa ideia desse fluxo de informação, né, passando por vários níveis de complexidade, né, atômico nuclear, códigos genéticos, códigos neurais e códigos quântico-holográficos da consciência. Aí, um dia, uns anos atrás, eu estava escrevendo o meu primeiro livro, eu escrevi em 95, chama-se O Homeolístico. Aliás, fazer uma propaganda aqui. Eu trouxe alguns livros, está tudo ali fora. Se alguém quiser, tem livros sobre esses assuntos, tem livros sobre outros assuntos, tem livros sobre cura alternativa, sobre cultura de paz. Bom, eu fui ler sobre medicina indiana antiga, né? Medicina ayurvédica, e lá no meio dos Vedas, lá lendo aquele negócio deles, de repente eu me deparo com a seguinte frase: a doença é a interrupção do fluxo de inteligência do universo. Meu Deus, exatamente isso que é a minha visão. Esse fluxo de informação, se for interrompido de alguma maneira, pode ser em qualquer nível desse, vai gerar doença. Aqui é só uma citação. Vocês conhecem esse cara? Aurobindo, um sábio contemporâneo da Índia. Acho que ele morreu há pouco tempo.
Essa frase dele eu acho muito boa, porque é mais ou menos o caminho que eu sigo. Eu não sigo de um caminho espiritual para explicar a vida material. O meu caminho é inverso. O dele era também. Eu sempre fui um cara da área de ciência, sempre pisei firme, eu acho que a ciência te faz pisar firme. E chego até os níveis de transcendência espirituais a partir do material, com a explicação que a ciência me traz. Sempre. E ele fala o seguinte, lembre-se que vocês vivem um tempo excepcional, uma época única, que tem essa grande felicidade, esse incalculável privilégio de estarem presentes ao nascimento de um novo mundo. Eu acho que é isso que é a nossa época. Nós estamos realmente vivendo o nascimento de um novo mundo. Todas essas atribulações, essas conturbações que nós estamos vendo do dia a dia na televisão, eu acho que isso é aquela coisa do antagonismo que vai ocorrendo, que falam do taoísmo, a filosofia chinesa antiga, né? E o yin e o yang vão seguindo. Às vezes o yang vai aumentando demais, até que chega num ponto em que, naturalmente, sem que isso seja nenhum esforço, aquelas atribulações todas se desfazem e você vira para um mundo mais yin, que é um mundo mais feminino, mais receptivo, mais voltado para a compaixão, para a paz, né? Porque o yang é um mundo mais competitivo, mais agressivo, mais masculinizado, né? Que é o que a gente está vivendo há uns 4 ou 5 mil anos. Então é isso. Valeu, Bessa.